Todos de boca aberta com o que está a passar no Afeganistão. Ok. Eu gostava de fazer um vídeo para explicar por miúdos. Trocar por miúdos. Vai, Minigui. Foi logo? No Afeganistão, lembro a minha mãe quando eu queria ir à praia. Eu, por mim, eu ia dar um mergulho sozinho, né? É tudo pau. Mas a minha mãe fica à beira-mar para ver que eu não engulo uma sardinha. Que ela acha que eu vou-me afogar, mas eu sei nadar. Os americanos também Calma têm lá, medo Minigui. que o Afeganistão não saiba se sobreviver sozinho. Só que daqui a 20 anos, quando eu for para Vila Moura com os meus amigos, eu espero bem que a minha mãe não esteja-me a perseguir por trás. Até aí convém eu ir para a natação para a minha mãe não achar que eu vou-me afogar logo depressa, né? Isto foi o que aconteceu no Afeganistão. Os americanos abandonaram o país sem eu meter na natação e os talibãs agora dizem que são apoio do faminto para o país não se afogar. Vamos a isto? Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, Fugiram and todos. an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Este vídeo tem um mês. Eu percebo que para um velhinho que já ultrapassou a esperança média de vida de um americano, um mês seja uma eternidade. Mas para nós, é um mês. A verdade é que 20 anos, 4 presidentes e alguns trilhões de euros depois, as tropas americanas deixaram o Afeganistão e o país ficou entregue ao governo afegão. Só que numa semana, os Mandaram-nos talibãs pedras. roubaram o poder ao governo. Ironicamente ou não, talibã em afegão significa estudante. Cada país tem os estudantes que merece. Na mesma semana em que os estudantes afegãos assumiram o poder de um território com 38 milhões de habitantes, os estudantes portugueses foram proibidos pelo governo de comer bulical. Se já parece estranho ver os talibã andarem nas ruas de Cabul com uma metralhadora debaixo do braço, imaginem em Portugal acordarem e de um dia para o outro nas ruas está a tuna do técnico a ameaçar a população com colheres de pau. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Vamos Miguel então a uma Cuca. cronologia dos acontecimentos. Não sou nenhum especialista em política internacional, portanto vou colocar as fontes que usei na descrição do vídeo. Para estarem a par de todo este xadrez político, acompanhem a imprensa e os órgãos políticos ocidentais e também os do Afeganistão, para terem uma visão local dos acontecimentos. Claro. E se as dúvidas permanecerem, podem consultar o Instagram da nossa jornalista de guerra, Carolina Deslandes, onde ela explica tudo. Bom, os talibã formaram-se no início dos anos 90 num país dividido após a ocupação soviética entre 79 e 89 e uma guerra civil sangrenta nos anos seguintes. O grupo está em guerra há quase 40 anos, nem o Rico Fazer jogou tanto Call of Duty. Em 1996 chegaram ao poder através da espada e governaram o país como um emirado, sem parlamentos ou eleições, recrutando para as suas milícias jovens sem perspectiva de vida. No fundo, é a vibe house do Afeganistão. E inicialmente até foram bem recebidos por alguns que viram neles a forma de estabelecer a ordem num país corrupto e pobre, apedrejamentos e cortar a mão aos ladrões. O que significa que se o Ricardo Salgado fosse afegão, nessa altura tinha de assinar os cheques do BES com a boca. O grupo tem uma interpretação conservadora e austera do islamismo e foi assim que governou durante os 5 anos seguintes até 2001. Nesse período houve várias restrições à arte, à cultura e à liberdade individual dos afegãos. Chegaram a banir a música, o que significa que entre 96 e 2001 os afegãos não puderam ouvir o Now 99, que tinha uma seleção musical eclética que ia desde o OK Computer dos Radiohead até o Ela Chupou do Nel Monteiro. Em 2001, a organização terrorista Al-Qaeda, que operava sob o controle dos talibã, manda abaixo as Torres Gêmeas no fatídico 11 de setembro, que toda a gente se lembra onde estava. Eu tinha 11 anos, estava em casa, a beber um iogurte de pina colada, que entretanto foi descontinuado pela Danone na Península Ibérica. Há um antes e um depois do 11 de setembro. E é bom que nos lembremos que hoje em dia não podemos viajar de avião com um shampoo de camomila com mais de 100 ml. Semanas depois dos atentados, George W. Bush envia tropas para atacar o Afeganistão, que era usado pelos talibã como base terrorista e onde a Al-Qaeda operava. Eram para ficar uma semana, mas ficaram 20 anos. Os americanos acabaram por ser aquele amigo que vai jantar lá à casa e quer ficar para sempre. Ao longo desse tempo, os Estados Unidos foram ampliando os objetivos e foram tentando instalar uma democracia ocidental no país. Desenvolveram infraestruturas e se não fossem os americanos, o Afeganistão não podia sequer provar ao mundo que é um país como os outros, que também é capaz de ter um concurso de talentos de onde surgem os seus Jonas Brothers. Pois foi.
Durante a sua estadia no Afeganistão, em maio de 2011, Osama Bin Laden foi morto pelos americanos no Paquistão. Durante os 20 anos, os Estados Unidos foram atrasando a retirada das tropas, mas em fevereiro de 2020, Trump assina um acordo com os Talibã para a retirada a 1 de maio, que Biden depois adiou para setembro. Os americanos comprometiam-se a abandonar o país até 31 de agosto, e em troca, os Talibã comprometiam-se a cortar relações com grupos terroristas, como Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, reduziam a violência e negociavam com o atual governo afegão, suportado pelos americanos. Está bem, Jorge? 2 semanas antes disso acontecer, os talibãs começam a recuperar o controle do país e a 15 de agosto tomaram mesmo Cabul, que tenho a certeza que se fosse há um mês atrás e o Vasco Palmeirinho perguntasse no Joker qual era a capital do Afeganistão, ninguém sabia. A ideia inicial dos americanos era deixar 650 tropas assegurar a sua embaixada em Cabul, mas estas acabaram por ser evacuadas para o aeroporto porque os talibã foram tomando as cidades. Enquanto que os residentes fugiam e outros arrancavam os pósteres de publicidades com mulheres, o presidente Ashraf Ghani abandonou o país e os talibã instalaram-se oficialmente no seu palácio, aproveitando para tirar chapas, como se fossem a Anita Costa, a visitar a Quinta da Regaleira. Mano, aquele gajo está tão triste. E os americanos? Tiveram culpa ou não? Antes dos americanos saírem, os talibãs já controlavam 18% dos distritos do país, sobretudo rurais, onde geriam hospitais e as escolas segundo o seu próprio sistema judicial. O problema foi os americanos ignorarem que alguns afegãos, que viam o governo como corrupto e ineficiente, preferiam este modelo talibã, mais severo para impor a ordem. O movimento na gíria é apelidado de quanto mais bates, mais eu gosto de ti. Deixaram o país com o governo afegão a achar que eles iam dar conta do recado, mas um exército afegão pouco moralizado, com baixas taxas de recrutamento, pouco equipamento e falta de pagamento, fez com que os talibã aproveitassem e conquistassem o país todo. É o mesmo quando o inspetor Jorge Mendes tirava folga e ficava ao Quimbé a controlar a polícia judiciária de Setúbal. Mas como é que foi tudo tão rápido? O jornalista Anatol Lieven, que trabalhou durante 13 anos na Ásia do Sul e cobriu a guerra do Afeganistão nessa época para o Times, diz que o problema dos Estados Unidos foi ignorarem a dinâmica de mais de 40 anos entre o governo afegão e os talibã e terem uma visão otimista de um exército afegão leal aos americanos. No Afeganistão, há uma afinidade entre adversários que supera as politiquices. Os talibã e o governo, por exemplo, partilham entre si a produção local de heroína num mercado que representa 90% da heroína mundial. Nem o Barcelona do Guardiola tinha tanta posse de bola. Os americanos, ainda por cima, destruíram campos de ópio durante os bombardeamentos, a quando a invasão ao país em 2001, e os agricultores locais, desde aí, ganharam empatia pelos talibã em vez de pelo governo que os americanos lá deixaram. Os que sobreviveram, claro. Porque uma bomba que incendeia uma plantação de ópio, o agricultor ou morre com a bomba no focinho, ou morre com uma mega overdose. E se não morrer da overdose, é provável que depois de inspirar uma plantação de 100 metros quadrados de ópio, lhe dê uma retraça tal que morra com uma overdose de Burger King. Esta relação promíscua entre o governo afegão e os talibã chega a um ponto em que várias famílias afegãs, durante a Guerra Civil, enviavam um filho para o exército talibã e outro para o governo. Desta vez, os talibã não conquistaram o poder com armamento poderoso, mas usando a sua influência local para convencer os afegãos que a sua interpretação da lei islâmica é mais justa que a do governo afegão corrupto. Mas afinal, quem é que são os novos talibã? Os talibã dizem que são diferentes. Se em 2001 eram homens da serra, barba farta, comunicavam com o Ocidente em árabe através de vídeos amadores filmados com o Nokia N-Gage. Hoje em dia são animais de redes sociais que comunicam através do Twitter, usam Ray-Ban Jolie não polarizados e um colete que mais parece o empregado da FNAC. Eu fico na dúvida se vão ali ao armazém buscar tinteiros para uma impressora da Epson. Esteticamente, os talibã percorreram o mesmo caminho que o João Paulo Rodrigues. Em 2001, o João Paulo era um habitante de Corral de Moinas, que apresentava o Telerural com risco ao meio, mas hoje em dia é apresentador do programa das manhãs, com a Júlia Pinheiro, e tem uma dieta à base de escaravelho que lhe deu o corpo de sonho para ser capa da GQ. Embora digam que estão mais moderados, o grupo talibã já rejeitou participar em eleições e não houve menção sequer a uma democracia. Segundo os talibã, o governo será formado e tomará decisões baseadas na sua interpretação radical do Sharia. Fui pesquisar e acho que é assim que se diz. É a lei da Sharia, sim. Importa perceber que tanto em 96 como agora, os talibã não foram eleitos por um sistema democrático. Têm tanta legitimidade para reclamar o território como teriam os escoteiros. Se agora quisessem mandar abaixo o governo afegão e implementar um sistema político baseado na interpretação radical do Manual dos Lobitos. O que os talibã querem para o Afeganistão, hoje em dia, é um sistema democrático que aplica a sua visão conservadora do Sharia, que é um sistema jurídico do islamismo, são as normas derivadas do Alcorão
Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Yeah. Em países laicos, o Sharia muitas vezes serve de orientação privada à vida dos muçulmanos. O problema é que o Sharia só é assunto quando se discute a interpretação mais radical da religião muçulmana pelos talibã, que é o que está a acontecer agora. Mas é importante o mundo ocidental perceber que a maioria dos muçulmanos não tem esta visão. Por exemplo, lá está escrito que os homens e mulheres devem vestir-se de forma modesta, só que a interpretação varia consoante a pessoa. Claro. Para um muçulmano pouco conservador, isso significa usar uma gola alta preta skinny fit da Farfetch, mas para um talibã pode significar usar uma burca, que só tem uma janelinha das sobrancelhas ao nariz, para a mulher não ir contra as paredes, como um avatar do Sims, e poder responder ao Daniel o que é que dizem os teus olhos. Como é que os talibã vão aplicar o Sharia desta vez? A referência é o período entre 96 e 2001. Na altura houve execuções públicas, apedrejamentos, amputações e chicotadas. Homens obrigados a usar a barba comprida e as mulheres só podiam sair com permissão dos homens. Não podiam trabalhar, estudar e tinham de usar burca. Só que o porta-voz dos talibã, numa conferência de imprensa para o mundo, já disse que os direitos das mulheres e da imprensa vão ser respeitados desta vez. Mas basta ver as imagens do aeroporto. Claro que não, meu. Ricardo, obrigado pelo streaming. Mano, claro que eles iam dizer que os americanos ainda lá iam dizer: oh, não. Nós não vamos respeitar nada desta merda. Cabul, apinhado de gente e dos Claro aviões que vão. sobrelotados, Quem é que acredita nos fazem nestes sentir gajos? altamente privilegiados quando nos sentimos incomodados porque o senhor à nossa frente no avião O meu encostou a objetivo é cadeira só para trás. aquele. Não, quer dizer, eu meto sempre o objetivo baixo e depois vou aumentando ao longo do mês, estás a ver? Não tenho assim. Vou pondo. E a Não sei porque é que sangue está 50, por acaso devia estar 100. Não sabia que está assim. interfere com o nosso bem-estar para perceber que muitos afegãos não veem que os talibã tenham mudado assim tanto. Os relatos fazem temer o pior. Um cidadão afegão disse à NBC que em Herat, uma cidade liberal onde está a universidade do país, Sim. as professoras Não, terão de eu usar aumento burcas sempre, e não Queitas. poderão À medida que ensinar chega ao a gol. rapazes depois do 7º ano. O que é que muda do 6º para o 7º? É a introdução da fotossíntese no programa de ciências? A universidade no Facebook partilhou as regras para as mulheres, em vez de se preocupar em pôr os sumários no Moodle. Clarissa Ward, uma jornalista brasileira da BBC com uma longa experiência no Médio Oriente e que acompanhou o progresso dos talibã em Cabul, diz Não que os comeces, líderes pá, do tu não movimento comeces. são mais sofisticados do que eram nos anos 90, mas os combatentes das áreas rurais, que são na maioria analfabetos, não mudaram. A ideologia fundamental, segundo ela, continua lá. Já Basta vais, olhar Ricardo. para as imagens que chegam de Cabul Vou já ver, mano, e ver deixa-me só membros acabar de ver talibã a fazer o papel da polícia, a controlar a Não. cidade, com uma metralhadora debaixo do braço. Todos os trabalhadores do Afeganistão temem a ruína dos seus negócios neste momento, à exceção dos vendedores de burcas, cujo preço disparou mais do que o passo do Nuno Mendes. Uma burca está... Olha, uma burca neste momento no Afeganistão deve ser a mesma cena que usar uma máscara. Deve estar tipo sobrevalorizado. Boas grandes, já te sigo há muito tempo, embora não falo muito nas lives, gosto mais dos vídeos de reacts que fazes no YouTube, principalmente do grande Rickson. Um grande abraço, continua o meu trabalho. Obrigado, Ricardo, grande abraço, mano. Obrigado, pá, obrigadíssimo, mano. 10 vezes mais cara do que no início do Hoje mês. não há novos Além talentos, disso, enquanto que em 96 os talibãs estavam isolados internacionalmente, apenas 3 países os reconheciam, o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, agora tem o apoio da China, que respeita a soberania do Afeganistão e tem mantido diálogo com todos os lados políticos do país. Em julho, uma delegação talibã chegou inclusivamente a ser recebida na China pelo seu chanceler. Vamos aguardar os desenvolvimentos Que deste cena quebra-cabeças político. Entretanto, podem também apoiar o meu trabalho em patreon.com/Guilherming. Vou lá colocar o Guilherming. making-of deste vídeo, Eu sempre achei que era Guilherme Ming. onde podem comprovar que nos Mas damos não, todos é perfeitamente Guilherme. aqui no estúdio. E onde podem ouvir também o meu podcast secreto, que sai 2 vezes por mês. É isso, até o próximo mês. O que é secreto? Bora lá. Olha, Minigui. Põe uma palavra que está a gostar de dizeres. Metes assim. Os americanos não Afeganistão, todos os atores dos 2 semanas. Os americanos não Afeganistão, os americanos não Afeganistão, e depois dizes 100. Já está? Espera aí, calma. Estou a sentir a pressão do peixe a passar. Sabes o que é que eu sinto? Ao ler aqui, parece que não fui eu que escrevi. Coisas chatas com humor. Por acaso é verdade, é estranho ler um telefone. Coisas chatas com humor. Claro que tem, é normal. Coisas chatas com humor. Isto é uma produção fixa, hein? Não achem que não, estas produções da Kilt são fortes. Os gajos investem nisto para isto ter outro tipo de cena. Isto, tipo, eles investem muito nestas merdas para isto ter uma repercussão diferente. Nota-se logo pelo relatório do Batáguas, mano. Estes gajos têm uma produção muito fixe mesmo. Eles sabem trabalhar, pá.